Vamos começar, então, convidando a Marlene Fengler, que é a atual diretora da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Boa noite, Marlene. Vamos também... Boa noite, Fabiano. Boa noite. Vamos também chamar o doutor Cristiano Nabuco, psicólogo clínico, PhD em Psicologia das Dependências Tecnológicas, palestrante, um dos pioneiros do estudo das dependências tecnológicas no Brasil. Boa noite, doutor Cristiano. Boa noite, agradeço o convite. Vamos, então, agora chamar também a doutora Catarina Marques, médica, pediatra, com especialização em adolescência, psicóloga e educadora parental, certificada pelo PDA, Positive Discipline Association, dos Estados Unidos. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos também, para compor essa mesa, chamar a Márcia Fiates, pedagoga e psicopedagoga com pós-graduação em orientação educacional pela UDESC. Boa noite, Márcia. Boa noite, muito obrigada, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado. E vamos também chamar a Rosiana Bernardi, ela é psicóloga, mestre em educação, especialista em infância e tecnologia, conselheira técnica do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana e membro do Slowphone. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. E agora vamos chamar o pessoal lá de Xaxim, do projeto Turn Off. Temos, então, Amanda Plessari, Jaqueline Forrest Alves de Moura, são as vereadoras mirim na legislatura de 2023, e são representantes do projeto Turn Off, que acontece na Escola Gomes Carneiro, em Xaxim, Santa Catarina. Boa noite, Amanda e Jaqueline. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos também chamar a professora Lucélia Nardi dos Santos, que ela é coordenadora do projeto Turn Off, nessa mesma escola em Xaxim. Boa noite, professora Lucélia. Boa noite, prazer estar aqui e compartilhar com vocês a nossa experiência e a nossa iniciativa. Muito obrigado. E depois nós vamos chamar os outros convidados na segunda parte. Então, de imediato, passamos a palavra para Marlene fazer a nossa abertura institucional. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero inicialmente agradecer do fundo do meu coração a participação voluntária dos nossos convidados. É uma grande honra dividir esse momento com esses profissionais que são referência em Santa Catarina e em todo o nosso país, nas suas áreas de atuação, e que sempre se dispõem a abrir um espaço nas suas agendas, que todos sabem são muito ocupadas, para contribuir com esse debate tão urgente e necessário, que é o problema da dependência tecnológica entre crianças e adolescentes. Muito obrigada ao Dr. Cristiano Nabuco, muito obrigada pela sua parceria, por se dispor a estar aqui, pelo seu comprometimento com esse tema, né? Já esteve aqui no evento do vereador Mirim, que foi excepcional, foi realmente um evento para ser guardado na memória e que com certeza vai ser uma referência e uma quebra de paradigma no debate, na discussão desse tema. A doutora Catarina Marques e a psicopedagoga Márcia Fiates, que desde o início estão com a gente nesse projeto, muito obrigada, né? Desde a aprovação da lei, todos os debates que a gente faz, as duas estão religiosamente aí com a gente, batendo ponto e participando desse debate, porque também entendem que ele é necessário e urgente. Também a psicóloga Rosiane Bernard, e o Fabiano Lauser, né, que são os dois do Movimento Slowphone, também nossos parceiros, sempre participando e muito preocupados, né, com esse tema e participando dessa nossa jornada. Também ao grupo Turn Off, de Xaxim, que legal, a professora também, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A Maísa, que eu não estou vendo, mas que também deve estar entrando, que é vereadora mirim do município de Tunápolis, e que foi quem entregou o documento que foi redigido pelos vereadores mirins no ano passado e entregue naquele evento que o doutor Cristiano Nabuco participou, que foi o encontro estadual dos vereadores mirins. Eu vou deixar para os especialistas falarem aqui sobre estatísticas, sobre os efeitos nocivos que o uso excessivo dos celulares e de outros tipos de telas causam nas crianças. O meu depoimento aqui, na verdade, é como
como uma mulher que se identifica com outras mães que vivem a experiência de ter uma criança pequena ou um filho adolescente em casa e nem sempre conseguem impor um limite para o uso do celular, dos notebooks ou até mesmo da TV. A gente se preocupa, normalmente, a gente discute muito isso quando nossos filhos estão na rua. Quando eles estão em casa, dentro de casa, a gente imagina, a gente acredita que eles estão seguros, né? Que eles estão, né, que está tudo certo e que eles estão seguros. Ou então, né, os pais, hoje, né, quando os filhos são pequenos, os pais cheios de tarefas, né, quando tem um tempinho, colocam os filhos, nós pais, né, os filhos para se distraírem com brinquedos que na maior parte do tempo são desenhos na TV ou nos celulares. A gente cansa de ver isso acontecer em qualquer lugar. Eu aqui não estou fazendo de forma alguma juízo de valor. Eu só estou falando o que a gente vê e o que a gente vive. E depois da pandemia cresceu demais, né, o uso desses dispositivos eletrônicos entre as nossas crianças e os nossos adolescentes, causando problemas muito sérios. E foi justamente por isso, e conversando com outras mães, vendo meu filho grudado no celular, eu tenho um filho de 15 anos em casa, que em 2019, quando eu era deputada estadual, eu apresentei um projeto de lei que virou a Lei 17.785 de 2019, criando a Semana Catarinense de Conscientização à Dependência Tecnológica, que é sempre na 4ª semana de março. E quando eu apresentei o projeto de lei, a intenção foi justamente jogar luz sobre esse assunto, chamar atenção sobre essa pauta. A vida da gente é uma correria só, né? E quando a gente chega em casa, a gente também não desliga do celular, da TV, do computador. Então, o nosso exemplo para os filhos não é bom, né? Por isso que eu digo que nós precisamos conscientizar não só as crianças, aliás, sobretudo os adultos responsáveis por essas crianças e por esses adolescentes. E eu penso que esse seminário ele nos dá uma grande oportunidade de conversar e mostrar para todo mundo, mostrar para a sociedade, para os pais, para as mães, para os professores, para os avós, para os responsáveis de modo geral, alguns caminhos possíveis para minimizar os efeitos negativos da tecnologia, que é um grande avanço do nosso tempo, mas tem efeitos nocivos quando o uso é exagerado e não é um uso responsável. Então, eu sempre deixo muito claro que não é nada contra a tecnologia, muito pelo contrário, é sobre o seu uso responsável. Então, mais uma vez aqui, vou deixar o assunto para os especialistas, então, mais uma vez aqui, muito obrigada a todos os nossos parceiros dessa jornada, desse desafio, pela sua disponibilidade e pelo seu comprometimento com essa causa. E desejo que tenhamos um excelente debate nessa noite. Muito obrigada. Obrigado, Marlene. Realmente é um tema muito urgente. Nós do Slowphone estamos há 3 anos trabalhando o uso saudável das tecnologias, entendendo os benefícios que elas trazem para a sociedade, para a nossa civilização, mas também a necessidade de falar sobre o que é o uso saudável, né? Assim como a gente tem a quantidade de horas que a gente é recomendado a dormir, que varia de indivíduo para indivíduo, ou recomendações em outras áreas, a tecnologia, e principalmente, ao meu ver, a internet de alta velocidade nos celulares, trouxe uma nova era de desafios, né? Então, assim como a gente tem vício em álcool e a gente tem os alcoólicos anônimos, ou em narcóticos, a gente tem os narcóticos anônimos, o vício em telas está se tornando cada vez mais frequente e a gente precisa encontrar estratégias como sociedade para que a gente possa fazer o bom uso, sim, né, de tudo que está aí e que traz benefícios, mas como o professor Cristiano falou num vídeo, né, a gente usar naquele ponto que a gente mantém o nosso foco e mantém o nosso controle, né? A partir de um certo ponto passa de ser saudável, deixa de ser saudável e fica algo doentio. Então, que a gente possa, como sociedade, estabelecer essas regulamentações e práticas e orientações, como pais, como indivíduos, como filhos, como sociedade, parlamentares, para que a gente possa viver esses próximos anos convivendo com a tecnologia de forma saudável. Além da dependência tecnológica, o Slowphone também aborda os efeitos dos campos eletromagnéticos artificiais na saúde, também um tema bastante negligenciado.
A gente espera que um dia também a gente possa ter, né, uma semana catarinense também de alusão a essa conscientização. E agora a gente vai passar, então, a palavra para o doutor Cristiano para nos trazer um pouco dos dados de realidade, da sua experiência, do seu trabalho. Boa noite, doutor Cristiano. Olá, boa noite a todos. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer a honra de poder participar desse evento. Obviamente que é uma iniciativa extremamente significativa e, na medida em que temos, então, tantos especialistas que vão também poder se debruçar sobre o tema, eu montei algo no intuito de poder fazer uma introdução para que todos possam se colocar. Então, vou fazer algumas reflexões aqui, em função, inclusive, do tema. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que eu gostei muito da chamada, né, dependência tecnológica, o que você tem a ver com isso? É muito curioso que essa é uma pergunta que vem sendo feita nos corredores universitários, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, onde eu trabalhei, na USP, onde montei um centro de atendimento, e era muito curioso porque no início, quando eu cruzava com colegas, médicos e não médicos, muitos deles faziam piadas. Então você quer dizer que você está inventando uma nova doença, né? Poxa, temos que escrever então para a Organização Mundial da Saúde. Enfim, ninguém entendia direito o que estava acontecendo. E passados 20 anos, eu diria que eu não inventei doença alguma, simplesmente a gente conseguiu detectar um fenômeno que já se avizinhava de uma forma silenciosa e que, decorrido esse tempo todo, nós temos, enfim, uma série de outros grupos que também engrossaram o coro, como o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, Rede Esse Mundo Digital, Slowphone, enfim, eu ficaria citando aqui vários. Peço desculpas pelas omissões. E o que acontece? Né? O que acontece é que, ao longo desse tempo, desde o início, onde não se falava, para hoje, nós tivemos uma mudança muito significativa do entendimento popular, não apenas da mídia leiga, mas também como os governos. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, o meu agradecimento à Glória Pérez, com relação à novela Travessia, onde ela colocou dois pacientes, duas pessoas, uma menina e um menino, que sofriam de problemas, fazendo então com que o tema ganhasse uma notoriedade muito maior. Eu me lembro que eu era abordado muitas vezes, em vários lugares, e as pessoas falavam, mas, puxa, aquilo que está sendo abordado na novela, meu filho já tem muito tempo, meu neto já tem, ou eu vejo isso na escola, nós não sabíamos que isso, de fato, poderia ser um problema. Então, só não é um problema, como é uma grande preocupação hoje, não só no Brasil, como em vários outros países do mundo. Particularmente o Brasil, ele está sempre, há mais de 20 anos, né, desde o início, ele está sempre ocupando o topo aí dos 3 países ou dos 3 povos que mais gastam tempo em frente às telas digitais. Né? Dados recentes apontavam que aproximadamente 4,7 meses do ano a gente passa olhando para uma tela. O brasileiro, em particular, 58% do tempo acordado nós estamos interagindo com as telas. E, obviamente, que isso vai trazer, então, desafios imensos, porque, na verdade, qual é a sensação que eu tenho? Efetivamente, a gente quase não sabe o que fazer com isso, né? À medida em que a ciência vai se desenvolvendo, e obviamente a ciência sempre está um pouco atrasada, ou bastante atrasada, então o que nós encontramos hoje? Famílias absolutamente perdidas, mesmo com todo o assunto que ele é notório já em várias mídias, enfim, né? As famílias muitas vezes não se deram conta ainda de que entregar um telefone celular para uma criança com idade inferior a 2 anos, isso possivelmente pode trazer atraso no desenvolvimento da linguagem e atraso em algumas funções aí do pré-frontal, funções executivas. Uma pesquisa interessante mostra que quanto mais telefone aos 2 anos, piores serão os marcadores de capacidade de resolver problemas aos 4 anos. Escolas, o que as escolas fazem? Deixa o telefone celular, não deixa. Recentemente a Suécia resolveu, há um mês atrás, retirar todos os telefones celulares das salas de aula, porque eles identificaram que está sendo criada uma geração de analfabetos funcionais. Então, aquela tão prometida terra
né, abençoada de que a tecnologia iria promover a libertação do conhecimento, talvez não tenha sido cercada de tanta expectativa como a gente imaginava. As escolas não sabem o que fazer, as grandes empresas, a quantidade de empresas que têm me procurado dizendo, olha, os nossos funcionários, eles não saem mais do telefone. A gente tem visto problemas em linha de produção. Então, as grandes corporações não sabem o que fazer. Os governos, agora que nós estamos vendo, então, um movimento mundial mais coordenado, eu me lembro que no ano passado saiu uma matéria na mídia, acho que foi na BBC, dizendo que o governador de Utah, nos Estados Unidos, ele havia, então, baixado uma portaria dizendo que era responsabilidade dos pais cuidar da saúde digital dos filhos. E todos, né, aqui no Brasil, fora, celebraram, puxa, que bom, né? Finalmente, então, um governo sai na frente. Eu telefono lá para um colega meu e falo, escuta, me explica direitinho o que está acontecendo. É verdade isso? Ele falou sim e não, né? Todo esse entusiasmo, ele não transpassa a verdade. Então, qual é a verdade? A verdade é que os pais desse Estado, absolutamente desesperado por esse uso, eles começaram a processar o Estado pelo fato de o Estado não se prontificar a fazer nada. Então, o que o Estado fez? O Estado devolve a responsabilidade para os familiares, mas também não dando orientações. Então, o que isso acontece? O que isso faz com a realidade? Faz com que, na verdade, todo esse conhecimento que nós acumulamos ao longo desses 20 anos, ele tenha sido, obviamente, significativo, mas no momento em que a gente acha que vai chegar num momento, numa circunstância, num ambiente onde nós podemos começar a ensinar, então, o que acontece? Aparece aí a inteligência artificial. A inteligência artificial, para vocês terem uma noção, o ChatGPT, ele recebeu em apenas 3 meses o movimento que uma rede social super famosa levou mais de 1 ano para atingir em termos de usuários. Então, é como se isso estivesse criando aí um frisson muito grande, fazendo então que, aspas, os velhos problemas que já nos preocupavam tanto fossem praticamente nada perto da nova categoria de dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. E no meio disso tudo, nós temos que colocar nessa equação aí uma pandemia que nos atinge de frente, fazendo então com que nós tenhamos, ao final dessa pandemia, 2 grandes visões. Olha, nós temos que deixar a tecnologia de lado, porque afinal de contas isso está limitando a funcionalidade dos indivíduos. E uma outra linha que vai dizer, olha, nós temos que usar, não tem mais volta, nós não conseguiremos mais deixar a tecnologia, só que ela precisa ser regulada quanto ao uso consciente. Uma vez falando para uma empresa muito grande, lá pelas tantas, um diretor, um CEO, levanta para mim, levanta a mão e fala, bom, mas você está dizendo que nós teremos problemas? Você está sugerindo, então, que nós devemos voltar para a década de 80? Eu falei, não, meu lindo, talvez você não tenha entendido nada. Eu estou dizendo que nós precisamos utilizar, e é urgente que a gente consiga ter uma boa conversa sobre isso. Então, o que acontece? Nós estamos hoje vivendo um novo paradigma. Alguns historiadores têm dito que o que aconteceu com o Renascimento lá atrás, na Idade Média, com o modernismo no século passado, hoje nós estaríamos vivendo um novo renascimento, que é o renascimento tecnológico. E o que acontece? A grande pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? Somos, na verdade, um grande divisor de águas histórico da mudança de usos e costumes, como talvez geração nenhuma outra na história da humanidade tenha tido essa oportunidade. Então, eu volto no começo da minha fala, que inclusive é o tema do evento de vocês, é vício em tecnologia, né? Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu responderia que todos nós temos diretamente alguma coisa a ver com isso, porque se essa tecnologia ainda não lhe afetou, ela ainda irá lhe afetar. Então, é muito bom que a sociedade como um todo esse trabalho que vocês estejam fazendo, que, de fato, eles comecem a trazer substrato para que as novas gerações possam, efetivamente, saber manejar todas essas ondas de tecnologia que nos afetam cotidianamente. Para
para concluir aqui a minha fala, eu diria que eu gostaria de citar uma frase aqui de um autor chamado Edward Wilson. Ele diz o seguinte, abre aspas, o verdadeiro problema da humanidade é que temos emoções paleolíticas, instituições medievais e uma tecnologia divina, fecha aspas. Portanto, é um grande desafio e que eu convoco a todos e parabenizo mais uma vez pela essa importante iniciativa para que nós possamos cada vez mais aumentar o coro das nossas vozes para que esse som possa ecoar e, de uma forma ou de outra, por menor que seja, melhorar a qualidade de vida com um uso saudável da tecnologia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cristiano, pelos seus esclarecimentos. Vamos prosseguir agora, então, passando a palavra para a doutora Catarina Marques. Boa noite, doutora Catarina. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite a todos os participantes, os palestrantes. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é fundamental nos dias de hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu trouxe algumas... Deu certo? Acho que sim, né? Eu vou botar aqui. Uhum. Então, assim, a gente não está aqui para demonizar a internet de forma alguma, né? A gente sabe que a internet tem várias vantagens, nos trouxe uma possibilidade de pesquisa, de conseguir conteúdo, a gente pode acessar museus, a gente pode conseguir artigos científicos, a gente pode se comunicar com pessoas de toda parte do mundo. Então, nesse cyberespaço, muitas coisas acontecem. Estamos aqui também, né, numa rede social, conversando e conseguindo compartilhar um pouquinho e trazendo essa discussão que é tão necessária. Mas a gente precisa conscientizar as pessoas com relação ao uso adequado e saudável da internet, porque ao mesmo tempo que ela nos conecta, ela nos isola socialmente. Isso já foi dito há 25 anos atrás. E a gente sabe que sim, principalmente na adolescência, eu vou falar principalmente com relação aos adolescentes, porque é o nicho onde eu trabalho, né? A gente tem grandes problemas. Por que nós temos grandes problemas na adolescência? Porque com as crianças, os pais ainda têm algum certo controle, mas na adolescência, o adolescente já começa a ter mais autonomia e aí a coisa fica mais complicada. Então, a gente sabe que existem muitos prejuízos e danos à saúde em função da longa duração de jogos online, das redes sociais, diversos aplicativos, etc. Então, a gente já tem comprovação de dificuldade de socialização e conexão entre os adolescentes, dificuldades escolares, aumento da ansiedade, da violência, do cyberbullying, que é um problema muito grave, transtornos de sono e alimentação, principalmente na pandemia, a gente conseguiu observar isso, né? Adolescentes que viravam à noite jogando ou nas redes sociais e que no dia seguinte não conseguiam assistir às aulas online, e muitas vezes, até agora, no período pós-pandemia, eles ainda não conseguem, e a gente sabe que tem um comprometimento aí de memória, de concentração e de rendimento escolar. O sedentarismo, problemas auditivos por uso de fones de ouvido, problemas visuais, posturais, LER, problemas que envolvem a sexualidade, como o grooming, o sexting, a compra e o uso de drogas, que está altamente difundido na internet, pensamentos ou gestos de autoagressão e suicídio, e brincadeiras ou desafios online, que a gente volta e meia, é muito frequente a gente perceber, a gente saber de alguma notícia de algum adolescente que acabou indo até a morte em função desses desafios online. E por que a gente tem que se preocupar mais com o adolescente? Porque o cérebro do adolescente, ele é diferente do cérebro de um adulto. Então, ele é um cérebro mais impulsivo, porque o córtex pré-frontal ainda não está pronto, então o adolescente é muito impulsivo, ele tem uma queda nos receptores de dopamina, então eles precisam de muito estímulo para sentir prazer, e nada melhor do que a internet para conseguir fazer com que o cérebro produza essa dopamina, e por isso que é altamente viciante, principalmente nessa faixa etária.
Então, na adolescência, várias questões nos preocupam, mas entre elas, o uso inadequado da internet é uma das preocupações maiores e que tem ligação direta com todas essas outras questões. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns dados da última pesquisa da T-Kids Online, que é uma pesquisa que foi feita em 2023, de março a julho, né, numa população de 9 a 17 anos de idade, para entender como é que a garotada está usando a internet, como é que ela está lidando com esses riscos, qual é a conscientização que elas têm, né? E o que a gente observou? Eles trouxeram alguns dados muito preocupantes, né? Um deles é que 95% dos nossos adolescentes têm acesso às redes sociais, à internet, e grande parte desses adolescentes tem algum perfil em rede social. Uma outra questão que eu acho que é bem importante a gente trazer também é que o início, a idade do primeiro acesso à internet, que em 2015 era de 11%, agora em 2023 é de 24%. Então, as nossas crianças estão tendo acesso, estão ganhando celulares cada vez mais precocemente. E a gente precisa saber também que o ambiente que eles usam é muito mais a casa, mas eles também utilizam a internet nas casas dos amigos, nas casas de outras pessoas e na escola. E aí a gente abre aí, seria um outro encontro só para a gente debater essa questão do uso de celulares nas escolas, e a gente não vai poder se aprofundar aqui nesse momento. Mas, enfim, o celular, com certeza, é o dispositivo eletrônico mais utilizado pelos adolescentes. E as plataformas digitais mais usadas, então, o Instagram, YouTube, TikTok e Facebook. A gente tem 17% dos usuários de internet entre 11 a 17 anos já se sentiram incomodados após contato com mensagens de conteúdo sexual, principalmente as meninas. Então, sim, a gente precisa supervisionar o que os nossos adolescentes estão fazendo nas redes. Uma questão muito grave que a gente precisa ficar atento é o cyberbullying, porque antes o bullying você precisava ter agressor e vítima no mesmo ambiente. Agora não. Os agressores podem se comunicar através das redes sociais e isso acaba difundindo de uma forma que fica totalmente fora de controle. Então, vamos falar o que pode ser feito, né? O que os pais podem fazer. Eu gosto muito sempre desse tripé, né? Pais, escola e adolescentes. O que os pais podem fazer para contribuir na conscientização do uso da internet? A primeira coisa é ser exemplo. A segunda é instruir. E para você instruir, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que está acontecendo dentro da internet. E terceiro, mediar o uso, porque as crianças, com certeza, e os adolescentes ainda não estão prontos para ter esse controle do uso, tanto da quantidade quanto da qualidade do conteúdo que eles acessam. Os pais, eu percebo que ficam muito preocupados com a questão das horas, né? Quantas horas que meu filho pode ficar nas telas, né? Mas tão importante quanto a quantidade das horas é também importante o conteúdo, o que eles estão acessando, por onde que eles estão navegando, com quem que eles estão conversando, eles têm amigos virtuais ou não, né? Então, nesse ser exemplo, é muito importante que os pais também se percebam, né? Qual o tempo de uso que eu fico no celular, qual o local de uso. É muito importante que as famílias estabeleçam algumas regras, como, por exemplo, não se usa celular nas refeições, não se usa telas durante as refeições, as postagens que os pais fazem nas redes sociais, evitar o excesso de exposição da família, que é o chamado sharing, né? Quando você acaba expondo muito os seus filhos nas redes, os conteúdos que esses pais estão acessando e o compartilhamento responsável, principalmente nos grupos de WhatsApp. Para instruir, então, os nossos adolescentes, os pais precisam falar, mas também precisam escutar, porque muitas vezes os pais falam, dão muito sermão, mas eles escutam pouco. Então, a gente tem que começar a perguntar mais para esses adolescentes o que eles acham, numa determinada situação, o que eles fariam, se ele recebeu uma foto de um nude de alguém, o que ele faria.
a gente precisa, sim, estimular o respeito, a empatia online e promover conversas com esse foco no positivo, né? E para adolescentes é muito importante fazer os combinados e mais, na verdade eu falo até em regras do bom uso da internet, porque muitas vezes os combinados na adolescência às vezes não funcionam. Então a gente tem que ter uma consciência de limite, de tempo de uso, filtrar o consumo de alguns conteúdos que são totalmente inadequados para os nossos adolescentes, e as redes sociais, pode ou não pode? Quais são os cuidados? A gente precisa saber que rede social não é lugar de criança, a gente tem uma idade mínima para participar das redes sociais, vocês podem olhar lá nos termos de uso de Instagram, YouTube, TikTok, 13 anos de idade mínima, e a gente sabe que a maioria das crianças acaba acessando muito antes. Então, a gente precisa estimular o diálogo com relação a isso e estabelecer algumas regras. Quanto ao tempo de uso, a Sociedade Brasileira de Pediatria já há algum tempo criou esse manual de boas práticas com relação às horas de uso da internet. Até 2 anos, então, é 0 telas, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo, de 6 a 10 anos, 2 horas a 3 dias no máximo, e adolescentes, então, seriam 3 horas, respeitando o horário de sono e principalmente praticando atividades físicas. É muito importante que o adolescente tenha esse equilíbrio entre a vida online e a vida offline. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e conversar com os adolescentes sobre as responsabilidades deles na internet, né? Com relação ao uso desautorizado de imagens, compartilhamento indevido de imagens, xingamentos, humilhações em redes sociais, ofensas, memes, figurinhas que acabam se difundindo aí nos grupos de WhatsApp, e principalmente criar esses perfis fakes para ofender alguém. O adolescente muitas vezes acha que vai ficar anônimo quando se esconde através de um perfil falso. É sempre bom lembrar que adolescente, qualquer tipo de uso inadequado da internet, para o adolescente vai ser visto como um ato infracional, mas para os pais, sim, é crime, e os pais são os responsáveis legais pelo que os filhos menores de idade fazem na internet. Então, e o último pilar, então, mediar o uso. Então, a gente precisa, sim, acompanhar, saber o que eles estão assistindo, o que eles estão postando, que tipo de comentários que os filhos estão fazendo na internet, que tipo de jogos que eles estão baixando, que eles estão jogando, que tipo de acesso que eles estão fazendo, né? E, para isso, a gente, às vezes, precisa lançar mão, sim, de alguns aplicativos de controle parental. Então, a última reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é: quais são as ações que você vai adotar para que o seu filho faça um uso seguro e responsável na internet? Porque os pais, sim, têm um papel fundamental no controle e do uso adequado dos filhos na internet. E não existe essa questão da privacidade. Muitos pais me procuram, né? Mas eu não vou estar invadindo a privacidade do meu filho. Não. Esse é o seu dever. Você tem que assegurar que o seu filho está fazendo um bom uso da internet. Então, a gente sempre trabalha com esse tripé: pais, filhos e escola. E aqui eu estou trazendo algumas dicas de livros, principalmente para os pais de crianças, de adolescentes, porque a gente precisa falar sobre isso. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada e espero ter contribuído de alguma forma com o evento. Muito obrigado, doutora Catarina. Vamos prosseguir, então, nossa sequência, agora com... Só um instantinho. Vamos chamar, então, a Rosiane Bernard, que está aqui representando também o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana e o Slowphone. Boa noite, Rosiane. Passo a palavra para você, sobre o microfone. Oi, boa noite a todos. Continuando a fala da Catarina e do doutor Cristiano, eles trouxeram aqui, foram evidências, foram estudos que a gente já está, cada vez está recebendo mais estudo, mais pesquisas, que indicam que o mau uso das tecnologias pode ocasionar vários prejuízos para a infância, para a adolescência, e o que a gente precisa é informar, é falar sobre, incentivar o uso saudável, o uso positivo das tecnologias,
que é o que a escola da LESC está propondo com essa campanha, né? Eu, como psicóloga, especialista do tema, eu tive em 7 encontros regionais, foram 9 promovidos ao todo, aqui em Santa Catarina, e em diferentes municípios, conversando com os vereadores mirins. E conforme eu falava, eu dava as palestras, eu via que como isso mexia com esses adolescentes, como fazia eles pensarem na sua própria relação com o celular, com o videogame, nos seus familiares, nos seus colegas. Todas as palestras elas tiveram muita participação, muita pergunta, eles queriam falar, contar, dar exemplo, enfim, falar que esse problema atingia realmente o dia a dia deles, que eles estavam enxergando isso. Então, foi um trabalho muito compensador, eu saía feliz de cada palestra pela participação desses adolescentes, porque chegou a juntar mais de 100 nessas palestras, e na conferência estadual a gente tinha cerca de 1.000 adolescentes escutando e discutindo o tema. Depois dessas palestras, dessas conversas, eles tinham, no outro turno, eles tinham discussões entre eles, e disso resultou a carta que foi entregue para o presidente da Assembleia Legislativa. Então, o que eu percebo com isso? Que nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão precisando dessa informação, mas mais que isso, como falou a Catarina, eles estão precisando ser ouvidos, porque eles já estão vivendo nessa realidade e, no fundo, eles já estão pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, claro que o ideal seria a gente atingir todos os jovens e crianças do Estado, até do país, mas isso ainda é um trabalho bem complicado, porque a maioria das pessoas, principalmente as escolas, que é o nosso grande canal de chegar nesses jovens, eles ainda não estão abertos para trabalhar esse tema. A primeira impressão, quando a gente chega e fala do assunto, é que a gente é contra a tecnologia. Mas, de forma alguma, nem a gente no Slowphone, nem no Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, a gente nunca fala contra a tecnologia. Pelo contrário, a gente fala que a gente percebe a necessidade do uso, mas a gente fala de um uso correto, um uso saudável, um uso positivo, que não vai trazer problema para as pessoas e principalmente para as crianças e adolescentes que estão em pleno processo de desenvolvimento. Então, daí a importância que teve esse trabalho com os vereadores mirins, que eles têm acesso aos políticos das suas cidades, eles estão se preparando para fazer advocacy, para propor políticas públicas de prevenção, para evitar futuros problemas como a dependência tecnológica e tantos outros riscos que a Catarina já citou ali, que os adolescentes e crianças estão vulneráveis a usar a internet. Então, para que essa prevenção ocorra, o primeiro passo é a informação. A gente precisa falar sobre, precisa trazer os estudos, trazer as reportagens, daí vai vir a conscientização. E depois dessa conscientização, vai vir a ação em si. O que a gente pode fazer para colaborar, para prevenir, para trabalhar esse tema? Então, eu via que saía dos adolescentes que eu posso trabalhar o tema na minha escola, como é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, das alunas de Xaxim. Eu posso trabalhar com a minha própria família, na minha casa, levar essas informações para o meu núcleo familiar. Eu vi a preocupação deles com os irmãos, com os primos, com os irmãos menores, principalmente. Mas eles também podem propor leis nas suas cidades, nos seus municípios. Leis de prevenção, de conscientização, como é o caso dessa lei que a gente está trabalhando hoje, que a Marlene propôs enquanto era deputada. Então, toda ação é importante e, com certeza, vai fazer a diferença. Eu sei que a gente tem uma longa batalha pela frente, porque as grandes empresas de tecnologia, para eles, o objetivo é manter as crianças e adolescentes cada vez mais conectados, e eles têm profissionais altamente especializados para isso. Isso rende dinheiro para eles. Para eles é muito lucrativo que usem, baixem seus aplicativos, que sigam seus influencers, que copiem as dancinhas, porque fica muito mais fácil para esse público ser manipulado.
para esse público comprar os produtos que eles indicam e gerar lucro. Então, para quem se preocupa e trabalha com essa prevenção, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Mas quando a gente consegue o apoio de uma lei, de uma instituição como a Alesc, a gente vê que essa... E isso é muito bom para a gente. E sim, a gente precisa chegar nos pais. Eles também estão seduzidos pelas tecnologias e trocando um tempo precioso que deveria ser destinado aos filhos pelo celular, pela internet, pelos aplicativos, tantos aplicativos que tem. Mas, mesmo assim, eu acredito no poder de disseminação desses adolescentes, dessas crianças, que eles chegam em casa depois de ter aprendido e eles vão passar isso para essa família. Então, enquanto a gente não consegue chegar nos pais, não consegue chegar nos professores, nos educadores, vamos insistir que essas crianças, além delas se protegerem, elas tenham essa capacidade de proliferar a informação. E esses adolescentes também, eles têm o poder de provocar as escolas e provocar os políticos das suas cidades para trabalhar a prevenção, que a gente percebe que não é um tema, não é tão difícil a gente conseguir trabalhar isso. Bom, enfim, eu encerro minha fala aqui agradecendo a todos pela participação, a todos que estão envolvidos nesse projeto, que apoiam esse trabalho, e que certamente eu acho que vai ter muitos frutos daqui por diante, porque esses 1.000 adolescentes que foram trabalhados, com certeza, vão continuar com o nosso trabalho, e a gente tem muitos adolescentes ainda para atingir, muitas crianças para atingir. Obrigada, boa noite. Fabiano, está sem som. Desculpa, obrigado. Obrigado, Rosiane, pela sua fala. Realmente, eu estava refletindo aqui quando essas empresas, como é um negócio, né, e tem fins lucrativos, tem uma decisão que vai dar mais tempo de tela, mais resposta, mais ganho de anunciantes, e uma decisão que vai ser melhor para a saúde de todos os seus usuários, é difícil que elas optem pela de maior saúde, né? Então, se não for a regulamentação do Estado, se não for todas as nações onde essas big techs operam, colocando legislações, é o que está acontecendo nos países da Europa, como a gente pode ver, muita regulamentação acontecendo, e eu espero que a gente aqui no Brasil possa seguir também, para que a gente possa usar de forma saudável, né? Vamos, então, agora passar para a Márcia. Ela vai também nos apresentar mais da perspectiva da pedagogia, da psicopedagogia, o seu ponto de vista sobre esse tema. Boa noite, Márcia. Olá, boa noite. Obrigada, é um prazer. E entro aqui, né, ouvindo os outros colegas, já pensando o quanto temos impacto na nossa vida, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mas o quanto é importante que a gente esteja fazendo isso, porque a informação, a discussão é o que nos dá a possibilidade, como pais e educadores, de disseminar mesmo uma informação importante e verdadeira, e, ao mesmo tempo, como as nossas crianças, adolescentes e adultos jovens que têm usado com uma frequência, uma intensidade maior, quando eles se apropriam, quando eles conversam, quando eles entendem também a repercussão que tem na sua vida e na aprendizagem, a gente consegue ter uma resposta significativa e positiva. Então, é a gente não desistir, que essa aprendizagem pode acontecer também de se entender os danos e a repercussão negativa que isso também pode trazer na aprendizagem, porque acabo recebendo muitas crianças e adolescentes dizendo que estão com dificuldades para aprender, e a gente vai ver que às vezes é porque está fazendo um uso de um único caminho, ou está restrito esse campo de aprendizagem, que é um dos pontos que a gente vê bastante negativo, com um impacto muito negativo quando tem um excesso de uso de telas, quando tem um vício só a forma de aprender só desta forma.
Então, o vínculo com a aprendizagem, a relação com a aprendizagem, que não é só aprendizagem acadêmica, mas é como a gente aprende com as pessoas, com os objetos, com as situações, com a escola, acaba que está ficando muito restrita. E aí a reserva cognitiva, a riqueza está no quê? Nas trocas. Quanto mais a gente expande em todos esses campos, muito mais a gente se desenvolve e a gente cresce. Então, na medida que eles também vão entendendo isso, de que sim, vão aprender muito e podem de um uso saudável nos eletrônicos, no uso da internet, na informação, mas que não pode ser este único campo de aprendizagem, de que faz falta quando não tem repertório, quando fica restrito a esse canal, que a troca, a aprendizagem com os colegas, que a discussão em família, na sala de aula, que é isso que nos dá repertório e riqueza para ampliar essa aprendizagem de uma forma ampla e geral mesmo, né? Então, também é muito importante a gente poder discutir isso com eles, porque um dos prejuízos muito significativos que a gente tem do ponto de vista cognitivo, que é a nossa habilidade de raciocínio, acaba sendo a superficialidade, porque eles estão aprofundando menos, porque as respostas são muito rápidas, se pensa menos, se discute menos, e aí acaba não aprofundando, acaba fazendo uma menor troca dessa informação, e aí também não consegue ter esse recurso cognitivo para poder ponderar, para poder entender uma analogia, para poder entender metáforas, porque é isso que a gente está fazendo aqui, é a troca, é a discussão, é a tomada de papel que nos dá a possibilidade de pensar e operar com esse raciocínio de uma forma mais intensa e mais rica. Então, a gente acaba vendo um prejuízo no desenvolvimento cognitivo, porque usa menos, ou de uma forma, a gente tem uma forma que é mais imediatista, com uma resposta mais rápida, acaba pensando menos, aprofundando menos, e isso acaba fazendo com que muitas vezes dizer, eu não entendi essa questão, eu não consegui interpretar, eu não consegui fazer uma análise, porque essa é uma resposta que precisa ser a longo prazo. Por quê? Porque a gente também observa com significativa frequência o excesso de uso de telas, uma resposta negativa no quê? Na nossa qualidade de atenção, que é fundamental para a aprendizagem. Então, os níveis de atenção sustentada estão menores, que a nossa capacidade de conseguir ficar atento com qualidade numa atividade de esforço mental continuado, numa atividade que não nos dê um retorno imediato, onde a gente tem que pensar, operar aquele raciocínio, fazer uma inferência, concordar, discordar, essa atenção acaba sendo menor, porque tem um excesso de uso de respostas muito imediatas. E aí não aguenta ficar até o fim numa atividade que não tem essa recompensa imediata, que não deu uma resposta pronta, e acaba que essa aprendizagem fica menor. E aí, consequentemente, acaba tendo prejuízos no seu desenvolvimento e, inclusive, prejuízos do ponto de vista acadêmico. Outra área da atenção que é fundamental para a aprendizagem, chamamos de atenção seletiva, que é a nossa capacidade de selecionar prioridades, saber o que é a prioridade do momento, o que eu tenho que fazer, e a gente tem visto um excesso de procrastinação, que vai empurrando aquela atividade mais trabalhosa ou mais exigente e buscando, normalmente, atividades que deem prazer mais... que deem prazer mais imediato, de novo, que deem uma recompensa mais imediata. E aí tem uma repercussão também nas questões de função executiva, de planejamento, de conseguir gerir, ter a gestão de tempo, de conseguir organizar o seu dia a dia nas suas atividades de coisas básicas da tarefa, de começar e terminar. Por quê? Porque acaba dividindo o foco com várias coisas, faz o quê? Uma fragmentação, e aí é difícil começar e terminar uma atividade com qualidade.
Então, quando a gente percebe, observa isso e discute isso com eles e traz isso à tona, de que, muito provavelmente, aquilo que está sentindo como uma dificuldade de interpretação e análise síntese, que é comum virem com essa queixa, acho que eu não consigo interpretar, ou eu estou com dificuldade no raciocínio lógico, a gente sempre faz pensar, mas está usando efetivamente dessa capacidade ou está fazendo um uso superficial, um uso rápido, sem ter um processamento da informação com qualidade, porque isso também nos impede daí de fazer uma interpretação, uma análise de tudo na vida. É a possibilidade de ter criticidade, é a possibilidade de avaliar o que está acontecendo com a sua vida, com o mundo. E quando a gente explica isso e traz isso à tona, a gente consegue ter uma resposta do outro, deles, na compreensão de que eles vão usar, mas vão usar com cautela, vão usar num tempo que não os prejudique, vão usar porque precisa para algumas coisas, mas que o excesso de uso é que pode causar esses danos e essas dificuldades. Então, a necessidade das horas de sono, porque isso também compromete, que não faça uso antes de dormir, porque tem uma repercussão negativa na aprendizagem, no desenvolvimento e na qualidade da atenção, da memória, da disponibilidade para as atividades. Então, acho que a gente está falando do quanto a gente precisa discutir, trazer esse conteúdo com eles, com os pais, o tempo todo os ajudando nesse papel da compreensão disso, para ser, de novo, modelo, de também perceber como está o nível de atenção, a qualidade da atenção sustentada, está dividindo o foco com tantas coisas, isso acaba causando um prejuízo muito grande na nossa reserva cognitiva, que é a nossa possibilidade de riqueza e de lidar com a maioria, a maior gama de conteúdos na vida. Então, eu acho que fica para todo mundo, né, esse desejo de que a gente possa estar juntos e o tempo todo trazendo isso de uma forma clara, objetiva, consistente, para que a gente consiga gradativamente que o maior número de pessoas entenda, respeite e faça um uso saudável, para que a gente aprenda mais, para que a gente se relacione com a aprendizagem no todo de uma forma positiva. Era isso, muito obrigada. Muito obrigado, Márcia, pela sua fala. É muito importante esse olhar da pedagogia. E agora sim, nós vamos chamar, então, a Maísa Zoss Ludwig. Eu vou apresentar ela. Ela é estudante de ensino médio de Tunápolis. Ela é vereadora Mirim 2023. E ela representou esses mais de 1.000 vereadores, né? Vereadores mirins preocupados com a dependência tecnológica no encontro que a gente teve. E ela fez a entrega da carta, né? Então, Maísa, passamos a palavra para você por alguns minutinhos falar aí da sua experiência. Pode abrir o microfone, por favor. Então, boa noite a todos. É uma grande honra poder participar de um evento tão importante e que fala sobre um assunto tão importante na vida de toda a população, mas principalmente de nós jovens. Então, como foi comentado, no ano passado tivemos 9 conferências por todo o estado. E cada uma delas originou uma carta. E uma carta que foi debatida de forma muito profunda, com sugestões, com anseios, com preocupações dos jovens sobre o que nós podemos fazer, sobre qual a nossa visão para melhorar a questão da dependência tecnológica. Então, essas 9 cartas foram sintetizadas em uma só, que foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa no encontro estadual. Ali é importante pontuar que, como já foi muito comentado anteriormente, nós também frisamos muito na questão da prevenção, porque a cada dia que passa, a situação vem se agravando. Por isso, é importante prevenir, e nós entendemos que a prevenção deve partir dos jovens, então, a conscientização desses jovens. E o local de mais acesso com os jovens acaba, sim, sendo na escola, o local que a sociedade mais consegue acessar esses jovens. Então, na escola, por meio de palestras, mediações, oficinas e conversas,
sinceras e simples com esses jovens, para que eles também possam entender até que ponto é saudável o uso que eu estou fazendo. Porque atualmente a internet e os meios de tecnologia, eles são usados para trabalho, estudo, comunicação, mas também para o lazer, que vem sendo o fator que mais prejudica esse uso das tecnologias, porque muitas vezes é feito de forma muito maior e ocupando muito mais tempo no que deveria ser. E além disso, como foi comentado também, frisamos muito na participação dos pais nessa conscientização, porque nós entendemos que os pais têm um papel fundamental, os pais responsáveis e as pessoas que estão ao redor desse jovem, a sociedade como um todo que está ao redor dele, é importante que eles também saibam, para que os pais possam entender, os seus responsáveis possam entender até que ponto meu filho pode estar usando tecnologia, até que ponto é saudável para a vida dele, para o convívio dele com a sociedade, para o desenvolvimento dele como ser humano, na escola e na vida como um todo. Então, esses foram os pontos principais que nós frisamos muito e que achamos muito importantes para evitar que no futuro tudo vire uma grande bola de neve. E, mais uma vez, pontuar como foi importante o reconhecimento que nos foi dado e a importância que deram para a nossa visão, para a nossa opinião. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns por esse projeto tão incrível que fala sobre a dependência tecnológica. Muito obrigada. Muito obrigado, Maísa. É muito legal, né, ouvir que essa mudança parte dos jovens também, né? Então, acho que é muito bacana. Agora sim, vamos passar para o pessoal que está aí em Xaxim. Eu já estou vendo que o presidente da Câmara chegou, o senhor vereador Ademir Weber, seja bem-vindo. E também, como eu já apresentei, a professora Lucélia e a Amanda e a Jaqueline, né? Então, agora vamos passar para vocês. Começamos com as meninas, né? Eu acho, com Amanda e Jaqueline. Boa noite, bem-vindas. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós vamos falar sobre o Turn Off. Turn Off foi um projeto que nós, da Escola Gomes Carneiro, os alunos, desenvolvemos. E o que significa Turn Off? Por que Turn Off? Turn Off é um termo em inglês que significa desconectar, que une-se ao nosso objetivo, que além de conscientizar e alertar a população, é também ter uma ação de desconectar os jovens do uso excessivo das tecnologias. Sobre as cores do nosso projeto, foi escolhida as cores cinza e roxo. Por quê? Foi feita uma pesquisa baseada na psicologia das cores e nós vimos que o cinza ele remete ao tédio, à tristeza, à seriedade, que seria o vazio do quarto escuro, é quando você está envolto na dependência tecnológica, quando você está trancado no quarto, no mundo virtual. E ao roxo, que significa a calma, o respeito, a sabedoria, que é quando você é trazido novamente para o mundo real. Então, boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar apresentando nosso projeto. A gente desenvolveu o Turn Off com o objetivo de conscientizar as pessoas, mas principalmente os adolescentes, sobre o mau uso ou uso excessivo das tecnologias. Como foi desenvolvido em uma sala de aula, então, além das professoras, a gente tem muitos adolescentes, muitos jovens, e quando o projeto foi apresentado, a gente entendeu que realmente era um problema muito sério, e a gente reconheceu que até mesmo nós estávamos viciados, então, dessa forma, a gente buscou encontrar uma forma saudável de usar a tecnologia, porque o nosso projeto não quer acabar com a tecnologia ou fazer com que as pessoas parem de usá-la. A gente quer que as pessoas entendam uma forma segura e saudável de usar ela. Então, por exemplo, usando para pesquisa, como a gente utilizou para criar o projeto e para divulgar o nosso projeto. A gente usava as redes sociais, então, para estar divulgando o nosso projeto. E os nossos objetivos são esses: mostrar e falar um pouquinho sobre os efeitos nocivos do uso excessivo das tecnologias e conscientizar as pessoas para que elas entendam que a gente pode usar isso de uma forma saudável. Como identificar que você está passando dos limites do uso tecnológico? É quando você não vai a determinados locais que não oferecem Wi-Fi, você dorme pouco por estar conectado o tempo todo, o isolamento social, você apresenta uma diminuição no rendimento escolar, você se isola do convívio social, você se sente irritado, deprimido ou mal-humorado quando não está conectado à rede.
A gente também pesquisou um pouco sobre as consequências disso, e com essas pesquisas a gente descobriu que os índices de suicídio, de problemas com depressão e ansiedade aumentaram muito, principalmente depois da pandemia, que foi o momento em que eu acho que os jovens mais passaram conectados, já que a gente se afastou muito da sociedade. Então, a gente percebeu um grande aumento nesses níveis e aumentos preocupantes, que fazem muito mal para a nossa sociedade. E a gente também pesquisou como prevenir. Então, encontrar outra forma, outro hobby, alguma forma de você se distrair, então, se aproximar da leitura, de atividades físicas, e ele tentar eliminar distrações e tentar se manter o máximo possível afastado do celular. Então, por exemplo, largar o celular antes de dormir, e não acordar e pegar o celular direto, dar um tempo, tomar café da manhã antes, por exemplo. E algumas consequências também do uso indevido, do uso incorreto das redes tecnológicas. Seriam a depressão, a ansiedade, o ataque de pânico, o isolamento social, como o Dr. Nabuco também falou, o atraso na fala das crianças, sinais de agressividade, insônia, dores musculares, problemas de visão, postura incorreta por conta de estar todo momento conectado, a obesidade vindo do sedentarismo e o atraso no desenvolvimento cognitivo. Isso. E como professora, então, só explicando um pouquinho para vocês de como nós conseguimos chegar onde nós chegamos, né, com esse projeto, esse alcance do nosso projeto aqui na nossa cidade, no nosso estado. No ano de 2023, no início do ano letivo, nós, professores da área de linguagens, língua portuguesa, inglês, educação física e artes, fizemos o nosso planejamento e a gente pensou que tema a gente poderia abordar numa trilha de aprofundamento, que fazia parte da grade, né, do currículo do ensino médio. Então, nós, professores da área de linguagens, começamos a levantar problemáticas que deveriam ser abordadas de imediato e diretamente com os jovens. Então, a gente olhou para os nossos alunos com um olhar um pouquinho mais além só do conhecimento científico que é abordado na escola, né? Além do conhecimento científico, e a gente percebeu que a gente precisava resgatar eles. Quanto escola, a gente precisava tomar uma atitude de trazer eles de volta para o mundo real, pois estávamos, assim, vendo eles escapar das nossas mãos. Eu, como professora há mais de 25 anos na escola, peguei diferentes gerações, e essa geração, ela começou a nos preocupar muito logo após a pandemia. Então, a gente lançou esse tema, essa problemática sobre o uso excessivo da tecnologia para os alunos que no ano passado faziam parte do segundo ano do ensino médio. Hoje estão todos no terceirão. Mas o projeto continua. Então, a gente abordou a temática, levou para eles e começou a lançar ideias e começaram a surgir muitas ideias. Muitas nós nem conseguimos abraçar devido à questão tempo, espaço, financeiro e tudo mais. Mas a gente conseguiu, então, o ano passado, do mês de fevereiro até o mês de abril, criar o Abril Roxo aqui na nossa cidade, né? Que o vereador depois pode complementar aí com vocês. Mas é um projeto que saiu da sala de aula em 3 meses de discussão, né? Com realização de várias ações na nossa cidade, inclusive entrevistas na rádio, conversa com alunos, caminhadas, encontros na praça, com caminhadas nas ruas, panfletagem. E a gente conseguiu, então, vir para a Câmara de Vereadores. Em 2 momentos, a gente conseguiu conversar com o prefeito e conseguiu fazer essa parceria bem bacana com as secretarias do município e expandir a nossa ideia a nível de Secretaria de Estado de Educação. Então, apresentamos o projeto na LESC também, né? Foi um ônibus cheio, todos os alunos da turma, todos os professores, foi um movimento bem legal. E ele a gente semeou, né? E a gente está colhendo algumas frutinhas, sim, porque na escola, por exemplo, depois do projeto, a gente tem maletas nas salas de aula. Maletas que cada aluno chega na sala de aula, desliga seu celular e tem na maleta o espaço bem certinho para guardar o celular. E ele só vai usar o celular em momentos
de pesquisa pedagógica, trabalho pedagógico, ou quando ele vai para o recreio ou para casa no final do dia. Então, assim, são pequenas ações, mas são ações, resultados desse projeto, que felizmente está nos dando retorno bem positivo quanto escola e como sociedade, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ademir, eu sou presidente da Câmara de Vereadores aqui de Xaxim. E para nós aqui, como Câmara de Vereadores, é um orgulho ter essas meninas aqui, esse colégio, por que não falar, né, que desenvolveu esse projeto tão bacana. Quando eles vieram e mostraram esse projeto para nós, é evidente que, com o tempo, a gente pode ir aperfeiçoando se acontecer de algumas situações que a gente tiver ideias que podem melhorar. Mas esse pontapé inicial, com certeza, foi um pontapé gigante, né? A repercussão que está tendo, várias entidades pedindo, né, para a gente desenvolver esse projeto em mais locais. Até eu acho que o pessoal vai a Brasília apresentar o projeto. Então, isso que nos orgulha, né, por ter aprovado um projeto que com certeza vai ser um espelho. Claro que hoje a gente faz um trabalho de formiguinha, né, para a gente mostrar, né, Brasil afora, digamos assim, esse projeto. E o que nós, como Câmara de Vereadores, temos a função agora de fazer, porque a nossa função aqui também, como vereadores, representante, ela é, muitas vezes, ela é por um tempo determinado. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai trazer palestras para a Câmara de Vereadores, a gente vai levar esse programa, esse projeto às entidades. Então, o nosso trabalho agora é divulgar. Mas hoje, na nossa cidade, aqui, no nosso município, o que nós temos que ver é que cada município tem as suas particularidades, né? Então, quanto maior, é mais difícil de trabalhar. Quanto menor, a gente vê que municípios pequenos têm agriculturas familiares, têm projetos mais corpo a corpo, digamos assim, né? O nosso município tem 35 mil habitantes e a gente, como sociedade, a gente consegue dissolver ou passar para as crianças esporte, lazer. Nós temos aqui escoteiros, tem um outro projeto que é Tribos, também um projeto social, onde a gente consegue tirar essas crianças, né, de suas casas, dos celulares. Então, o nosso trabalho como Câmara é fazer essas crianças colocar a mão na massa. Então, a gente tem que ir direto para o trabalho. Mas, em si, é um orgulho para nós, né, tá dando esse pontapé inicial junto com essa meninada aí, com esse colégio, que com certeza, logo, logo, esse projeto vai estar Brasil afora aí e nós vamos chamar atenção. Então, Abril Roxo, né, que daqui a pouco, um mês também será muito interessante para nós divulgar e fazer nossas ações. E essa sementinha, esse trabalho formiguinha que nós estamos fazendo, logo, logo, claro que teremos que usar a rede social para nós disseminar, né, esse projeto, para nós divulgar mais, mas o que nós temos que fazer também é dar um tempo para essas crianças, divulgar para os pais que tem um horário, né? Nós não podemos deixar liberado todo esse tempo. Como eu estava falando hoje com o nosso jurídico, o celular se tornou como um bico, aquela criança que chupa bico de criança, de pequena, e quando ela chora, a mãe dá o bico. Então, o celular está sendo assim para muitas famílias. A criança reclama, a mãe dá o celular, e é um meio de terceirizar essa educação, essa responsabilidade das crianças. É o que nós temos que mudar, essa opinião dos pais. Então, devagarzinho, a gente vai chegar nas famílias com divulgação, com esses folding, propagandas, com essas crianças, que é muito interessante que essa ideia não foi de um prefeito, de um vereador, onde a gente, né, muitas pessoas usam politicamente isso para crescer. Então, interessante que foi de alunos. Então, para nós divulgar, para mim como vereador, é mais fácil divulgar isso. É mais fácil chegar nas famílias, porque não é um projeto meu político, é um projeto de adolescentes que querem o melhor para a sociedade. Então, por isso que para nós nos orgulha muito e vai ser muito fácil nós divulgar isso. Então, não foi um projeto de um prefeito, de um deputado, um presidente, então foi de pessoas simples e humildes que viram na sociedade uma dependência muito grande das redes sociais. É claro que com aquela etapa do Covid também as pessoas ficaram dependentes, mas hoje nós temos que arrumar um remédio para isso.
Então, eu acho que o remédio é essa situação que nós estamos encontrando com essas crianças, com esses projetos, que com certeza elas mesmas vão aperfeiçoar, né? Vão fortalecer o projeto e daqui a pouco as mídias estarão divulgando e nós vamos estar dando um tempo para as mídias e usando só nas horas necessárias. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade e com certeza para nós é um orgulho fazer parte desse quadro, desse projeto que com certeza vai nos orgulhar muito ainda. Muito obrigado ao senhor Ademir, à professora Lucélia e a Amanda e a Jaqueline. Parabéns por esse trabalho aí em Xaxim, que realmente se espalhe por Santa Catarina, pelo Brasil, que influencia muitos projetos turn-off, muitos projetos de a gente estar mais ao ar livre, a gente estar mais em contato com a natureza, né? Reduzir as horas de tela para a gente criar aí uma onda mesmo, uma tendência de um uso saudável, um uso moderado, equilibrado, né? Então, agora sim, vamos passar agora para o senhor Valdemar Machado Neto. Ele está representando aqui o deputado Napoleão Bernardes, ele é secretário parlamentar, e ele vai falar um pouquinho do PL, Projeto de Lei 515 de 2023, que é o combate à dependência tecnológica na política de educação digital catarinense. Boa noite, Valdemar. Boa noite, acho que todos me escutam já, né? Sim, te ouvimos. Legal. Então, o deputado me passou essa missão de representá-lo aqui hoje, trazer só uma mensagem sobre o projeto de lei. Ele não pode estar presente, infelizmente. Ele hoje está na condição de coordenador da Frente Parlamentar de Apoio dos Vereadores Mirins, vem tentando trazer algum tipo de apoio para a Escola Legislativa desse projeto tão bonito que está sendo construído, né? E queria mostrar para a Maísa que o trabalho da escola de fato é efetivo. Todos os deputados receberam a carta, acho que não está pegando muito bem aqui, não está focando, mas todos os deputados receberam a carta de fato, estão trabalhando em cima. O deputado deu uma missão para a equipe que tinha que sair alguma coisa a respeito disso, que o Estado de fato tem que ser pioneiro, a nossa educação tem que ser pioneira nessa situação. Os deputados vão para cima do executivo, a gente tem que trazer algum tipo de resposta, né, efetiva. Me chamou muita atenção a fala do doutor Cristiano Nabuco, que, de fato, na hora que a gente foi elaborar, construir a proposta, a gente ficou pensando, né, em qual que seria o modelo mais efetivo. A gente foi buscar referência, estudar a própria legislação de Santa Catarina, e ele falou alguma coisa que resume muito dentro do que a gente estudou. Vou usar a frase dele, parafrasear aqui: as escolas não sabem o que fazer. Não é só as escolas, né? A gente está falando de um tema, uma temática nova, né? E aqui eu abro uma aspas, né, para falar sobre, parabenizar a então deputada Marlene, que hoje o que a gente imagina ser um pequeno passo, a gente vê uma política pública na prática, né? Em efeito prático. Hoje a gente está discutindo, dando o primeiro passo, porque alguém se propôs lá em 2022, se não me engano, né, a instituir uma semana, né, idealizar, deu o primeiro passo, e acho que é assim que de fato começa uma política pública, né? Então eu vou até puxar a sardinha para o lado legislativo. Eu, na condição de assessor, trabalho há 12 anos já aqui, e poucas vezes a gente vê uma lei estadual efetiva mesmo, levando algum resultado prático para a vida das pessoas. Eu queria deixar meu parabéns aqui, porque de fato a gente está vendo isso acontecer na prática, é um orgulho para a gente. Mas sobre a questão do deputado, como a gente mesmo falou, a missão dele foi encontrar a deficiência da legislação catarinense hoje e tentar trabalhar e introduzir a temática da dependência tecnológica na legislação catarinense vigente, né? Na nossa pesquisa, de fato, a gente encontrou uma legislação um pouco deficitária e desatualizada. Então, nosso primeiro passo foi o quê? Pegar a Lei Estadual de Educação Digital nas escolas, que era para ser hoje o principal lastro disso, o principal braço, né? É uma lei muito recente, uma lei de 2021, que já está desatualizada. Então, nosso primeiro passo, nosso primeiro encaminhamento foi inserir esse tema da dependência tecnológica em uma legislação tão recente, que trata do tema especificamente e já está defasada, né? A gente sabe que é um desafio constante, dinâmico, e a nossa tentativa de alinhamento é nesse sentido, tá? E daí, nessa construção, qual foi a nossa diretriz? Compatibilizar o que foi apresentado na Carta dos Vereadores Mirins, agora no 12º Encontro da Escola Legislativa, né? E o principal foco era a criação de campanhas, de fato, cursos, eventos
incentivar as bibliotecas e outros instrumentos que possam trazer uma dinâmica de deixar um pouco o celular de lado, né? Voltar um pouco para a vida real, tá? E também as atividades que tenham uma eficácia de capacitação motora, né? Então, a gente quer que o pessoal volte um pouquinho mais a ir para as quadras, jogar bola, handball, futebol, né? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, ver essa dinâmica acontecer de fato, né? Também está em discussão, paralelamente aqui na Assembleia, a proibição, né, sobre a questão da utilização do celular dentro da sala de aula, que é um tema super atual e eu acho que vai persistir por algum tempo, né? Aí, voltando para o nosso projeto de lei, a gente fala também sobre a questão da identificação. Nosso foco principal é a capacitação da comunidade escolar, não só do professor, né? A gente precisa da ajuda de todos, professor, do aluno, dos pais, daquele servidor, às vezes, que tem uma capacidade diferenciada e também está dentro do escopo escolar, né? E o nosso foco aqui vai para a identificação, né, do abandono digital, tá? Que é um termo que também está super em alta, e eu acho que a capacitação escolar para identificar esses casos, a gente tomou como prioridade, tá? Então, essa é a nossa questão. O PL 515 traz todos esses objetivos, tá, dentro da política de educação digital de Santa Catarina, para trazer essa nova roupagem para a lei, uma atualização dessa legislação tão recente que já está defasada, né? Aqui a gente está aqui na Assembleia, a deputada Marlene também é parceira, né? Nossa coordenadora da Escola do Legislativo, e estamos abertos para sugestões, encaminhamento de dúvidas, né? E qualquer questão que tiver aberta sobre o projeto, especialmente contribuições, a gente vai precisar muito disso mesmo, né? Que não é só as escolas ainda que não sabem lidar sobre essa questão, mas também o legislativo precisa muito desse apoio dos especialistas, né? Do debate com a sociedade para estar de fato atualizado, né? Incrementando essas oportunidades de atualização da legislação e ferramentas de promover algum tipo de resultado mais eficiente para a sociedade. Então, tá bom, essa é a minha participação, agradeço pela oportunidade e agradeço também pela oportunidade de ter adquirido tanto conhecimento com vocês. Pode ter certeza que foi um evento muito rico. Parabéns pela organização. Obrigado, Valdemar. É com muita alegria que a gente vê esse projeto de lei 515, né? Pode ser uma inspiração para outros estados também, e assim a gente vai criando políticas públicas efetivas, e muito bem que você falou, né? Parece só uma semana, assim, de lembrança, mas isso já está produzindo seus frutos, né? O documento foi entregue dos vereadores mirins, e já está aí o projeto de lei 515 de 2023. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas, temos algum tempo ainda, então eu vou ler a primeira pergunta aqui, do Célio. Como disciplinar os pais pelo uso excessivo da tecnologia diante dos filhos? Talvez para a doutora Catarina, Rosiane, quem sentir. Pode ser, doutora Catarina? Pode sim. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, eu até citei um pouco com relação a isso, né? Que para a gente conseguir orientar os nossos filhos, nós precisamos ser modelo, né? Então, os pais também precisam se disciplinar com relação ao uso, né? Porque senão fica aquela coisa, você não quer que eu use, mas você está usando, né? Você fica até tarde e tudo mais. A gente sabe que o adulto é diferente do adolescente, e aí tem que ter algumas regras na casa, porque muitas vezes o adulto às vezes vai dormir mais tarde do que o adolescente. A gente sabe que é preconizado que o adolescente acabe desligando o celular 1 hora antes de começar a dormir, porque aquela luz azul ali ela é estimulante e tudo mais. Então, é muito importante que os pais sejam exemplo. Então, nada melhor do que nós adultos termos essa consciência e conseguirmos usar a tecnologia de uma forma adequada para a gente conseguir ensinar e supervisionar e orientar as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Muito obrigado, doutora Catarina. Alguém mais gostaria de complementar a resposta? Bom, vamos então para uma próxima pergunta aqui. Talvez também para a doutora Catarina.
Como substituir a dopamina via medicamentos existentes? Então, a gente não vai medicar um adolescente... Desculpa. A gente não vai medicar um adolescente por falta de dopamina. A gente tem que buscar essa dopamina através de recursos mais saudáveis. Então, através de exercício físico, através de exercício ao ar livre, o sol, estar em grupo, tudo isso também estimula a dopamina de uma forma natural, só que de um jeito muito mais saudável do que ficar 6, 8 horas jogando videogame. A gente não vai medicar esse adolescente por causa de uma baixa de dopamina. Essa diminuição dos receptores de dopamina que eu citei na minha fala, ela é fisiológica, ela é normal, é esperado. Por isso que o adolescente fica entediado muito fácil, né? Porque ele precisa de grandes estímulos para se manter motivado. Mas a gente tem que ensinar os nossos jovens a conseguirem essa produção de dopamina através de recursos saudáveis e não através do vício em tecnologia, porque vai ser uma coisa extremamente danosa para o organismo dele e para a sua saúde mental. Obrigado, doutora Catarina. Agora eu acho que é uma pergunta para a professora Lucélia Chachim, né? O Wagner Paganini pergunta assim: professora, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, oportunidade de conhecer o projeto. Se tem algum material que possa nos disponibilizar, ele está com vontade de difundir isso na região, ou algum site ou rede social que fale sobre o assunto. Pode ser da professora ou para as meninas aí. Na realidade, é assim, nós tivemos um problema com o nosso Instagram, tá? Então, até tem aqui no folder, né? A gente tinha um Instagram, mas a gente acabou perdendo essa conta. A gente está tentando recuperar ela e logo a gente vai estar disponibilizando de novo os nossos materiais e o nosso histórico, porque o nosso histórico estava todo nessa rede social. Então, nós precisamos agora retomar a conta para a gente conseguir divulgar. Mas, se quiser entrar em contato aqui com a Câmara também e conseguir os nossos contatos, a gente está disponível e à disposição para trocar ideias. Com certeza vai ser um prazer. Muito obrigado. A gente tem as postagens no nosso Instagram, que é turnoff_203, e a gente tem a câmera, colocar a parte da câmera. Que ainda tem as nossas publicações lá, que falam um pouco sobre o que a gente falou aqui e também sobre os eventos que a gente fez ao longo desse tempo do projeto. Nós deixamos lá no chat. Muito obrigado. Digita lá no chat, já que... A gente já botou aqui turnoff_203, né? @. Agora, uma outra pergunta, acho que também para vocês aí de Xaxim. O projeto está entrando efetivamente dentro das escolas? Vou passar para você. No primeiro momento, o ano passado, quando a gente criou o projeto, a gente conseguiu... no ano passado, mais no primeiro semestre, que a gente teve, que o projeto estava mais em debate, a gente conseguiu fazer movimentos em todas as escolas da rede municipal. A gente conseguiu reunir alunos no palco oficial, na praça da cidade, inclusive fez caminhada com alunos de todas as escolas do município, com panfletagem, com palestras, com falas. E o nosso planejamento agora é para o mês de abril, né? Nós estamos com uma programação de várias ações, né? Como ele é o Abril Roxo, então a gente pensa em dar mais ênfase nele durante o mês de abril, não que a gente esqueça, né? Porque durante todo o ano a gente se fala desse projeto, mas as ações mais especificamente acontecem no mês de abril. Na escola, a Escola Gomes Carneiro, aqui de Xaxim, ela adota várias medidas dentro das normas do PPPP da escola, né? Comunicados aos pais, essa questão do
do controle do uso do celular dentro da sala. Como eu falei, a gente tem as maletas que foram confeccionadas. Cada sala de aula tem uma maleta com 30 caixinhas, cada aluno tem o seu espaço para guardar o seu celular. De início, a gente sentiu uma resistência um pouco grande, né? Os professores, a direção foi criticado, foi, né? Vocês imaginam como que é querer tirar o doce da boca da criança. Mas hoje a gente tem poucos registros, podemos dizer que comparado ao ano passado, que a gente não conseguia dar uma aula de 20 minutos sem ter que pedir para alguém guardar o celular. Então, hoje a gente consegue fazer um trabalho realmente docente lá na sala sem essa competição com o celular, né? Temos ainda eventuais casos de uso, uso escondido, como a gente diz, temos, é óbvio que sim, eles são adolescentes, mas a forma, o controle e como as coisas estão sendo conduzidas melhoraram significativamente a partir, né, das caixinhas que a gente tem dentro das salas de aula. Deixa eu só concluir. Pode falar. Só pegando um gancho aqui, o que a gente precisa, no meu ponto de vista, que daqui a pouco o governo federal mesmo aprimore e faça esse projeto pelo seguinte, porque sendo de uma escola, os recursos são pequenos para você estar divulgando, porque tudo é custo. Então, daqui a pouco, a gente vê tantos projetos insignificativos que o governo federal faz, que não atingem muitas situações, é só por política mesmo, e um projeto tão interessante como esse, daqui a pouco ser apresentado em Brasília e tomar uma proporção maior para o governo federal mesmo fazer a divulgação com materiais, né? Ou dar um alicerce para o próprio colégio fazer essa distribuição de materiais, porque você sabe que o financeiro, se você não tiver um suporte financeiro, tu não consegue divulgar muito. Então, é o que eu falei no começo, nosso trabalho aqui e do colégio é um trabalho de formiguinha. Agora, se todo mundo abraçar o projeto e conseguirmos verbas ou divulgação em outras instâncias estaduais, federais, com certeza, num curto tempo, né, num curto espaço de tempo, nós conseguimos, né, atingir Brasil afora. Daí será melhor para todos, né? Maravilha, maravilha. Mais uma pergunta aqui. Depois eu tenho uma pergunta para o pessoal de Xaxim também. Nós vamos fazer primeiro da Laura. É muito interessante que a doutora Catarina falou antes, que é preciso os pais dar o exemplo, né? Então, acho que nesse sentido, a Laura pergunta: como orientar os pais que apresentam essa dependência para que eles consigam educar os próprios filhos? Também abro para Márcia, se ela quiser acrescentar, ou a Rosiane, ou quem quiser, como que a gente pode responder essa pergunta? É que aqui ela usou a palavra dependência, né? Quando a gente fala em dependência, daí já precisa de um tratamento especializado, você tem que procurar uma psicoterapia, se isso já tomou uma proporção de dependência que já está atrapalhando outras áreas da sua vida. E volto a falar na questão da orientação. Esses pais precisam ser orientados. Se eles percebem que estão dependentes, eles precisam procurar ajuda, ser orientado e mudar a rotina. Quando a gente vai ajudar uma família que tem um filho dependente, a primeira coisa que a gente tenta é mudar a dinâmica dessa família inteira. Porque a gente não adianta falar para tirar a tecnologia do menino, da menina, e os pais continuarem usando de forma exagerada. Então, é um trabalho... A gente precisa fazer um trabalho com essa família inteira. Essa família vai ter que voltar a achar prazer nas coisas que eles deixaram de fazer, um passeio em família, uma caminhada, enfim, espaço e tempo sem tecnologia. E isso é toda uma readequação que não é tão fácil. Por isso que o primeiro passo tem que ser dado pelos pais mesmo, eles admitirem que estão usando demais, e um profissional vai ajudar ele a encontrar as estratégias para mudar essa dinâmica. Se eu puder falar um pouquinho? Claro, Márcia. Eu tenho visto que muitos pais têm vindo, inclusive, para o atendimento psicopedagógico, quando começam a identificar em si questões que viram nos filhos.
Então, a dificuldade de interpretação e análise e síntese, dizendo, eu estou com questões de memória, eu não estou mais guardando as informações, e a partir daí começando a ver que tem na sua vida um prejuízo. Então, de novo, voltamos para a questão que é de informação com qualidade, para que também eles estejam entendendo que tem um prejuízo na vida dele, na vida deles, e com repercussão na vida profissional, familiar. Então, a gente que é esse mesmo, da gente poder difundir essas informações consistentes, científicas, para que eles também entendam, reconheçam em si, como ela disse, claro, se já tem uma dependência, precisa tratar em outros aspectos, mas do ponto de vista de orientação e educacional, é a compreensão do que está acontecendo e daí também a repercussão negativa que está trazendo para a sua própria vida. Muito obrigado. Obrigado, Márcia. Eu queria fazer uma pergunta para o Valdemar, que está representando aqui o deputado Napoleão. Se essa ideia de Xaxim, de colocar os celulares numa caixinha, de não entrar com celulares na sala, se isso está sendo levado em consideração no PL que está sendo apresentado. E que se é possível virar uma legislação no Estado, ou precisa ser nacional. A gente usou como referência nesse primeiro momento a Carta dos Vereadores, né? E esse não era um tópico específico, né? Eram mais diretrizes e uma plataforma geral. Não há problema da gente discutir no parlamento sobre o conceito, sobre essa ideia, pelo contrário, é muito bacana, inclusive, né, trazer esse debate público através de uma proposição. Tá? Hoje, eu reforço, como eu falei, tem tramitando na casa aquela questão, um projeto de lei vedando a utilização do celular em sala de aula, e com certeza esse seria uma proposta, né, uma emenda, talvez, que potencializaria esse debate, né? A gente trazer a ideia de não poder utilizar o celular dentro da sala de aula e ter um espaço reservado para depósito e guardar no momento que não fosse autorizado, eu acho que seria compatível essa ideia, né? Acho que não teria problema da gente aprimorar o texto nesse sentido, tá? Mais uma vez, acho que a Marlene também está de acordo, a gente é uma porta de entrada para trazer esse debate, tá? Reforço aqui, se alguém tiver alguma sugestão, encaminhamento de proposta, o papel do legislativo é esse, a gente vai ter um maior orgulho e carinho de receber esse tipo de iniciativa e potencializar esse debate, né? Seja na forma de uma emenda ou de um projeto de lei. Tá? Então, estamos abertos a mais sugestões como essa. Muito obrigado, Valdemar. Aqui a Karina comentou assim, que na minha escola, se a Karine puder dizer que município é a sua escola, Karine, fizemos o movimento das caixas na sala de aula e foi nítida a mudança positiva com maior concentração dos alunos. Acredito que ela estava se referindo a esse mesmo trabalho da maleta de botar os celulares antes de entrar na sala, né? Então, acredito que seria muito legal, assim, né? Uma legislação catarinense. Se depois o Valdemar puder deixar um e-mail ou algum contato que as pessoas podem mandar a proposição, pode botar no chat aí que a gente bota na tela. E, bom, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, né? Então, a gente poderia, talvez, fazer agora nossas considerações finais, pode ser? Vamos começar pela Marlene. Pode ser, Marlene, suas considerações finais? Pode, com certeza. Olha, eu estou aqui ouvindo essas quase 2 horas que a gente está ouvindo tantos profissionais falando sobre esse tema, e eu estou aqui me lembrando de como tudo... O meu que está com problema, acho que tu está perto. Deu, já melhorou, Marlene, pode continuar. Deu? Pode continuar. Uhum. Então tá. Pensando aqui como tudo começou, porque em 2019 eu comecei... Há algum tempo esse tema já me incomodava, e enquanto deputada eu fiquei pensando muito de que forma eu poderia contribuir. Me senti, obviamente, uma formiguinha, né, porque criar mais uma semana, né, mais
mais uma semana ou um dia para se pensar sobre algum tema, com tantos outros que existem, mas naquele momento a gente não encontrou nenhuma outra forma de falar sobre o tema, de abordar o tema, e eu senti, a partir da minha experiência, e eu sempre faço questão de dizer isso, a partir da minha experiência em casa, a necessidade de procurar mais informações, de conversar com pessoas que entendiam do assunto, de entender primeiro se de fato esse era um problema, ou se era eu que estava, né, sentindo esse problema em casa, e isso não era um problema mais generalizado. E quando eu comecei a buscar informações, eu comecei a ver que havia muita gente pensando sobre isso, muita gente preocupada com o assunto, e aí a gente criou, né, consegui aprovar na Assembleia essa semana de debate sobre esse tema. Aí veio logo a pandemia, a gente não conseguiu falar muito sobre isso, mas depois a gente achou, né, a gente encontrou duas parceiras extremamente importantes, né, que é a Catarina e a Márcia, que logo, né, depois de algumas conversas, eu já vi que efetivamente a gente precisava juntar esforços para começar a discutir essa questão de uma forma mais abrangente. E aí nós também fomos procurados pelo Slowphone, né, e pelo Instituto Dignidade Humana, para que também já estavam desenvolvendo projetos sobre essa questão, e começamos a fazer um trabalho conjunto de buscar formas, né, de ter mais repercussão, de dar mais luz a esse tema. E depois, aí é que surgiu, quando eu vim aqui para a Escola do Legislativo, a ideia, né, eu sugeri aqui para a nossa equipe técnica, para o Núcleo de Educação para a Cidadania, que esse fosse um debate feito no programa Vereador Mirim, para que a gente pudesse discutir não só com especialistas, mas com quem efetivamente é dessa geração, né, que usa a tecnologia no dia a dia, faz parte, quase uma parte do seu organismo, o celular. Então, aí, nós tivemos muitas dúvidas, obviamente, no início, porque, né, a gente pensava, meu Deus, mas nós vamos falar exatamente com quem usa muitas tecnologias, e a gente vai chegar e vai dizer que a gente precisa pensar sobre os efeitos nocivos do uso exagerado ou do mau uso das tecnologias. E a nossa surpresa foi enorme quando, como antes falou aqui a Rosiane, né, quando a gente começou a debater esse assunto com as crianças. E a nossa surpresa, né, para mim foi uma surpresa, e para a maioria da nossa equipe também, que exatamente essas crianças e esses adolescentes, e aí a gente tem o exemplo que depois a gente conheceu também do Turnoff, mas que essas crianças e adolescentes estavam, na verdade, querendo falar sobre esse assunto, mas não sabiam como nem com quem. Então, acho que a gente foi uma porta de entrada, apesar de ser uma iniciativa ainda muito pequena diante da enormidade do problema que isso representa, e não só do problema, mas do desafio, e aí a gente viu aqui, os desafios estão dentro de casa, né, nós que somos pais, os desafios estão na escola, os desafios estão nas casas legislativas, no executivo. Nós estamos, na verdade, perdidos, né? A gente precisa encontrar um caminho para interagir, através da interação com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, encontrar soluções. E por isso é que nós pensamos nesse debate, né, com os vereadores mirins. E aí eles nos surpreenderam com essa carta que eles elaboraram a partir dos debates, né, nos encontros regionais, nos encontros deles também, né, e a gente teve aqui a Maísa falando sobre isso, e agora já com um resultado concreto, né, de um projeto de lei apresentado pelo deputado Napoleão, que o Neto apresentou aqui, de ações concretas, efetivas, que estão surgindo a partir desse debate, e a gente conseguiu trazer o doutor Cristiano, né, que essa é uma sumidade sobre o tema a nível nacional, veio aqui, falou sobre esse tema, né, deu mais luz e nesse debate. Então, assim, de uma pequena ação, né, de uma preocupação caseira, né, de uma preocupação que eu comecei a ver também que outras mães tinham, a gente tem hoje alguns resultados concretos. E nós estamos também, e aí o Fabiano, né, a gente já discutiu isso várias vezes,
e nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer uma campanha institucional de vários órgãos, reunindo vários órgãos, porque isso não é um trabalho solitário, não dá para fazer sozinho. A gente precisa de todo mundo, a gente precisa construir uma rede. E aí eu estou falando de Ministério Público, de Tribunal de Contas, do Judiciário de modo geral, né, da Secretaria da Educação, do Executivo, do Legislativo Estadual, dos Legislativos Municipais, para que a gente consiga fazer uma campanha institucional de conscientização da sociedade. Eu acho que é isso que a gente... Esse é o pontapé inicial, assim, de uma forma mais ampla, assim, que a gente consiga chegar a tocar o coração das famílias e mostrar para elas, gente, vamos acordar, vamos pensar. É difícil, é muito difícil. Para quem tem filho sabe, é muito difícil, porque nós estamos no celular o tempo todo, a gente faz tudo no celular. Então, você chega em casa, está no celular, ou está assistindo televisão, né, ou está estudando alguma coisa no celular, no laptop. Então, realmente é muito difícil. Mas eu tenho certeza que, da mesma forma que a gente conseguiu, a partir de uma pequena ação, né, criar uma rede de pessoas comprometidas, de pessoas preocupadas, de pessoas que querem fazer a sua parte para encontrar um caminho, para construir um caminho para melhorar ou para encarar esse desafio. Então, se nós conseguirmos construir essa campanha institucional e conscientizar, sensibilizar a sociedade, as famílias, os pais, os estudantes, os professores, eu acho que a gente vai se aproximar de um entendimento, pelo menos, desse problema, e, a partir disso, encontrar caminhos como projetos como esse Turn-Off, que eu parabenizo demais aqui as alunas que estão aqui, a professora, o vereador também, toda a comunidade escolar que acreditou nesse projeto e que hoje está se tornando uma referência também aqui em Santa Catarina, e eu tenho certeza que a nível nacional não vai ser diferente, porque a gente precisa disso também. A gente precisa, né, de modelos, de exemplos que repercutam e que mostrem que, sim, pequenos exemplos podem se transformar em grandes caminhos, não sei se soluções é a palavra, mas são caminhos, né, para que a gente consiga construir uma relação mais saudável das pessoas, né, dos adultos, mas principalmente dessa geração que a gente está criando, das crianças e dos adolescentes, com as tecnologias. Então, é isso. Eu quero mais uma vez agradecer, assim, em nome da Assembleia Legislativa, em nome da Escola do Legislativo, de toda a equipe aqui da Escola do Legislativo que trabalha com essa questão, da Leia, né, que trabalhou o vereador Mirim no ano passado, é a nossa coordenadora, pela participação e pelo comprometimento de todos vocês de estarem aqui hoje, né, e de todo o trabalho que vocês já estão fazendo. A doutora, eu sempre faço questão de citar aqui a doutora Catarina e também a Márcia, né, que desde o início estão com a gente, o Slowphone, muito obrigado, Fabiano, e a toda a equipe, a Rosiane, ao nosso querido doutor Cristiano, muito, muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente hoje, e é bom que fique claro, de forma voluntária, para falar sobre esse tema tão importante que é alguma coisa que não tem preço, que é o futuro de uma geração. Não é isso, não é demagogia, é o futuro de uma geração que está em jogo, e nós adultos, especialmente quem de alguma forma pode contribuir com isso, temos a responsabilidade de fazer a nossa parte para encontrar caminhos para encarar esse desafio. Muito obrigada de coração a todos. Muito obrigado, Marlene. Agora vamos pedir para a doutora Catarina fazer suas considerações finais, 1 ou 2 minutinhos. Obrigado. Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que foi uma discussão muito rica que a gente teve aqui e muito importante, né? A gente não pode nem questionar o valor que a gente tem, né? A gente precisa abrir espaço para discussões, para aprender um pouco mais com relação a isso. Nós somos a primeira geração, né, a lidar com essas questões tecnológicas. Nós não somos os nativos digitais, mas os nossos filhos já são. Então, a gente realmente precisa encontrar soluções, estratégias para lidar com o uso da internet, um uso mais consciente, um uso mais saudável. Eu espero ter contribuído
um pouquinho com esse evento. Muito obrigado, doutora Catarina. Agora vamos passar a palavra para a Márcia, fazer suas considerações finais. Márcia, abrir o microfone. Pode abrir o microfone, por favor, Márcia. Aí. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né, essa união de forças, penso que é uma aprendizagem, né, e que a gente fala tanto em expandir, e penso que é isso que a gente precisa continuar fazendo, não desistir, e dessa conscientização que este é o caminho, é por aí que a gente vai conseguir chegar, acho que ao máximo de possibilidades de informação, não só para os adultos, cuidadores e educadores, mas também para as crianças, para os adolescentes, entender o que está acontecendo, poder discutir. Está aí o exemplo, né, desse grupo. Então, eu acho que a gente continuar firme, não desistir e que a gente também vai ter uma possibilidade de reconstruir esse novo momento, incluindo a tecnologia de uma forma saudável na nossa vida e na vida de todos. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Agora vamos passar para a Maísa, de Tunápolis, fazer suas considerações finais, 1 ou 2 minutinhos, Maísa. Então, mais uma vez, de forma muito importante, queria agradecer a oportunidade de representar todos os jovens e dizer o quão importante para nós é sabermos que a nossa voz é de fato ouvida e que esse trabalho possa ser continuado por muitos anos e por muitas pessoas e que possa cada vez mais ser aprimorado, porque esses debates são cada vez mais importantes para que nós possamos prevenir piores condições do futuro e assim garantir um futuro mais próspero e mais feliz. Muito obrigada. Obrigado, Maísa. Vamos passar para o pessoal de Xaxim, então. A Amanda, Jaqueline, Lucélia e Ademir, só para uma palavrinha de 1 minutinho de considerações finais. Obrigado. Então, nós só queremos agradecer a oportunidade de mostrar também para vocês, mostrar para a sociedade que a educação ela está lutando também e está preocupada com essas questões e que a preocupação ela envolve a escola, ela envolve os alunos e o nosso objetivo é também, como da maioria de vocês ou de todos vocês, é ajudar essas famílias a conseguir lidar com essa situação. Então, o projeto Turn-Off, ele existe e o objetivo é conscientizar a todos, mas principalmente o nosso sonho seria conseguir dar suporte e auxiliar essas famílias, esses pais que muitas vezes realmente não sabem como lidar com a situação, né? Porque é algo novo, como não somos a geração da tecnologia, nós como pais temos dificuldade, e daí os pais têm essa dificuldade na família, essa dificuldade chega na escola e logo, logo estará na sociedade. Então, o nosso objetivo é único aqui, acredito, de todos nós. Então, só agradecer a oportunidade de mostrar o nosso pequeno trabalho, né, para a sociedade. Eu vou só finalizar também aqui. Quero só ler uma mensagem para vocês, que acredito que tá indo de encontro no que está acontecendo. Perguntaram ao fundador de Dubai, acho que todos ouviram isso, né, sobre o futuro de seu país. E ele respondeu: meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu andava de Mercedes, meu filho andava de Range Rover e meu neto anda de Range Rover. Mas meu bisneto vai ter que andar de camelo novamente. Por quê? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. É onde nós estamos indo por esse caminho, né? Então, a gente vê muitos pais terceirizando a educação dos filhos, largando os filhos no colégio com pouca educação, querendo que o professor eduque. O professor é para ensinar 1 mais 1, português, matemática. A educação tem que vir de casa. Então, é o que está acontecendo e é esse tempo de celulares, essas situações que está acontecendo, né? Então, a gente pede que o Estado, né, todos que estão nos acompanhando aí também, abracem essa causa, né? Porque o futuro depende de nós. Então, se nós querer mudar o futuro da sociedade aos poucos, né, a gente sabe que não é fácil, não é assim,
Então, nós temos que se abraçar e brigar por esse projeto, porque daqui a pouco vai ficar só na live, vai ficar só no calor do momento, que é hoje, e todo mundo vai esquecer. Então, a gente precisa que todos abracem essa causa, abracem essa gurizada, essa meninada, esse colégio aí, que nós leva esse projeto Brasil afora. Aí nós vamos conseguir divulgar, porque a mentalidade dessas pessoas ou crianças que fizeram se criaram nas redes sociais de 12, 14, 16, onde eles estavam desenvolvendo seu corpo, sua mentalidade, com certeza vai ficar sequelas para a vida inteira. Então, a gente precisa urgentemente divulgar esses projetos com a ajuda de vocês todos, né, para que o futuro nós consiga mudar. Isso só depende de nós. Então, obrigado pela oportunidade, abraço a todos aí, especial para Marlene Flenger, nossa parceira aí. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu vou passar agora para o Valdemar Neto, então, dar as considerações finais, um minutinho. Então, só queria agradecer e, mais uma vez, colocar à disposição o gabinete aqui. A Assembleia está propensa a debater o tema. Já tem 2 projetos tramitando sobre essa questão. E acredito que com a ajuda de vocês a gente possa ampliar essa situação, trazer uma roupagem mais ampla sobre essas questões, né? Maiores exemplos, e é isso. Mais uma vez, parabenizar pela organização do evento. Vai ser muito rico, muito construtivo para esse debate. Obrigado pela oportunidade e parabéns. Muito obrigado, então, a todas as pessoas que nos acompanharam. Então, mais uma vez aqui o Instagram do projeto Turnoff, né? Tá certinho, Turnoff_203, né? Vocês podem entrar em contato. Também deixar o Instagram do Slowphone Brasil, onde a gente tem bastante material sobre o assunto da dependência tecnológica. Estamos há 3 anos estudando essa problemática e também outras problemáticas relacionadas à tecnologia. Nosso site, slowphone.org, nosso canal do YouTube, onde vocês estão assistindo, né? Slowphone, nosso Telegram e o e-mail, quem quiser entrar em contato, né? info@slowphone.org. Então, que a gente possa realmente não ficar só no calor do momento, como o nosso presidente da Câmara de Xaxim falou, e que realmente a gente leve para todos os dias do ano. É realmente um desafio da nossa geração, que a gente possa realmente transformar isso em políticas públicas, fazer essa campanha institucional, né, Marlene, que a gente está há um tempo já conversando, fazer ela acontecer, contar com a ajuda de todos, Secretaria de Educação, Ministério Público, Tribunal de Justiça, e fazer um movimento começando em Santa Catarina para que isso possa virar, né, política de todos os estados e também até do governo federal, né, para que a gente possa ser um exemplo, né, de uso saudável das tecnologias. Então é isso, muito obrigado, encerramos aqui, uma boa noite a todas as pessoas.